Olá, meus amigos cafezeiros, amigos da Fado TV e Cultura. E por falar em cultura, hoje é que vão ser elas. Oh, bem, é mesmo. Hoje vou tomar café com o Dr. Pinho Neno. Então é assim, é natural da Mortosa, foi seminarista em Vila Viçosa, tirou o curso do magistério primário, especializado, eu tenho que ter uma cábula, porque é tanta coisa, especializado no ensino de deficientes, pós-graduação em Psicologia, licenciado em Direito, mestre em Administração e Educação. Perdão? Administração da Educação. Da Educação, exatamente. Homem que escreve, homem que lecionou em todos os anos, uma figura ímpar em termos de cursos, em termos de cultura, um homem que escreveu o livro dos Templários. E hoje aqui na casa do Conselho de Tomar não podíamos deixar de falar com um ilustre professor que tem de facto escrito o livro. O que é os Templários? Isto para as pessoas que não sabem o que é, explique-me lá, doutor. Em primeiro lugar, muito bem-vindo, seja, muito obrigado pela sua presença e pela sua disponibilidade. Agora, fale-me lá dos Templários. Ora, os Templários, como sabe, surgiram exatamente quando das Cruzadas na Idade Média. Ora, as Cruzadas surgiram porquê? Porque o Templo de Santarém, ou de Jerusalém, eu digo que é o centro comercial de Jerusalém naquele tempo era disputado por a Igreja Católica e era disputado também por os árabes, muçulmanos e judeus. Porque exatamente árabes, todos estes, os árabes e os judeus, eram descendentes de Abraão. Os árabes da sua relação com Agar, que era a cortesã da Sara, que era a mulher de Abraão, e o Israel, por conseguinte, os judeus, descendentes de Jacó, que era exatamente a filha que depois Abraão teve na relação com Sara. Ora bem, a Igreja Católica naquela altura era um centro de poder que dominava o mundo, era realmente o império, de tal ordem que qualquer nação que se quisesse tornar independente tinha que pagar exatamente uma onça exatamente ao Vaticano. O Vaticano era o império, aliás, o Vaticano herdou o Império Romano e, através da religião católica, que as religiões são o suporte ideológico da prática política, conseguiu dominar o mundo. Quando houve a guerra, por conseguinte, entre árabes, judeus e os católicos, quando os judeus e os árabes tomaram conta exatamente de Israel, os cristãos, a Igreja Católica formou as cruzadas para combater os mouros. E nessa altura, que já havia um espírito de solidariedade cá em Portugal, na Lusitânia, como havia exatamente no sul de França, para onde se refugiaram o Nicodemos e o José de Arimateia e a Madalena, que era a mulher de Jesus, que trouxe a Sara com ele, que era a filha da relação, e vieram, e por conseguinte, vieram também para a Península, porque os mouros tomaram conta da Península, e isso não interessava. Porquê? Porque a numeração árabe, que se impôs à numeração romana, possibilitou o desenvolvimento das várias ciências ligadas à matemática, nomeadamente a arquitetura, etc. Ora bem, nessa altura, os monges cavaleiros resolveram formar-se uma ordem
não para combater os mouros, mas para apoiar e defender os peregrinos que queriam ir a Israel. E vêm para cá. E efetivamente foram eles que praticamente fizeram Portugal. Encontraram cá um povo, que eram os lusitanos, que também tinham a preocupação de respeitar a natureza e de se respeitarem uns aos outros. E com este respeito do humanismo, os monges cavaleiros, com a ajuda dos lusitanos, formaram Portugal. E é exatamente porque eles, monges cavaleiros, eram efetivamente solidários e tinham a preocupação de ajudar o povo. Repare-se que eles construíram monumentos, construíram castelos, construíram mosteiros, exatamente para apoiar as comunidades. E os pedreiros que iam com eles eram bem tratados e eram-lhes distribuída a terra. Foi assim que se povoou o norte e o interior de Portugal, na altura, com o Dom Sancho e o Dom Sancho I e o Dom Afonso II, etc. Ora bem, esta solidariedade, a ajuda que os templários davam a quem detinha o poder da terra, quem ainda tinha os terrenos, fez com que eles, de alguma forma, se tornassem poderosos em termos económicos. E o Filipe Belo, de França, com a ajuda do Papa, resolveram acabar com os templários. Mas o nosso rei Dom Dinis, porque era apoiado por os templários, resolveu conseguir que o Papa autorizasse a herança dos templários, quer a herança cultural, quer a herança material, por a Ordem de Cristo. E é a Ordem de Cristo que se fixa em Tomar e que se desenvolve em Tomar, onde já estava exatamente a sede dos templários, com o Godinho Pais, que foi exatamente um dos templários que apoiou Dom Afonso Henriques, porque o Dom Afonso Henriques quis que ele, jovem ainda, fosse armado cavaleiro, mas tivesse algum tempo ainda também em Jerusalém. Ora bem, os templários desenvolveram Portugal com o espírito de solidariedade, com o espírito do humanismo, com o espírito do respeito por os outros e por a natureza. Ora, a determinada altura, verificando o que se passa agora, eu, enfim, na minha escrita, eu resolvo, gosto de conversar. E então é mais fácil conversar com outra personalidade do que estar só interiormente a refletir e a desabafar para o papel. E então, a maior parte dos meus poemas são diálogos com Jesus, diálogos com Portugal. E este livro que eu escrevi, exatamente Portugal em Reflexão, é um diálogo entre Portugal e Jesus nas margens do Nabão, em frente exatamente à Igreja de Santa Maria, para refletir sobre o que foi a vida de Portugal. E como Jesus, enfim, se dá muito bem com Portugal, de vez em quando resolve andar por aí, vai a Arcos de Valdevez, onde Portugal se fez, vai a Vila Viçosa, onde a mãe foi coroada padroeira, enfim, e são esses diálogos que exatamente eu tenho, como é que é dizer, em poesia, decassílabas, quadra, rima clássica, em vários livros que, enfim, eu vou escrevendo e que o editor Vieira da Silva vai exatamente editando. Eu fico sem palavras, porque o doutor é um poço de sabedoria. Não sou nada um ponto de sabedoria. Um poço. Eu sei. Eu reparo, o que acontece é o seguinte, eu tive bons professores desde o início. Começou com a minha avó materna. A minha avó materna tinha
da Mortosa, era casada com um homem que tinha um barco mercantil. Um barco mercantil era aquele barco que na ria, naquele tempo, faziam os transportes que hoje fazem os TIR na estrada. Sim. Ora bem, e depois, quando houve na República, por volta de 1910, mataram o meu avô paterno. E a minha avó, enfim, que tinha uma paciência de Jó, suportou aquilo, e eu convivi com ela. E ela contava-me várias histórias. E como ela era esclarecida, contou-me várias histórias sobre aquilo que se passou na Primeira República, que levou o país para uma situação que hoje ninguém a refere. Toda a gente hoje diz mal do Estado Novo, porque o Estado Novo deixou o país na miséria, mas ninguém fala na situação degradante em que Portugal estava depois da Primeira República. Ora bem, então a minha avó procurava efetivamente dizer que era necessário ser solidário, que era necessário amar os outros, era necessário que a gente aprendesse a respeitar os outros, porque o marido tinha sido desrespeitado. E como tal eu tive essa. Depois o Monsenhor Costeira, Monsenhor Pantaleão Costeira, era o reitor dos seminários de Évora. E, por conseguinte, ia a férias e sempre que lhe aparecia um aluno nas escolas da Mortosa procurava levá-los para o seminário. E de tal ordem que eu costumo dizer que na década de 60, do século passado, Portugal estava nas mãos da Mortosa. Era arcebispo de Braga o Dom Francisco Maria da Silva, que era natural da Mortosa. Era bispo conde de Coimbra, Dom Francisco Rendeiro, que era natural da Mortosa. Era bispo do Algarve, Dom Júlio Tavares Rebimbas, que era da Mortosa. E era ministro das Finanças, o professor Pinto Barbosa, que era da Mortosa. Braga, Coimbra, Lisboa, o Algarve, nas mãos de mortoseiros que tinham a preocupação do desenvolvimento cultural, do desenvolvimento humanístico. Ora bem, hoje esse desenvolvimento do humanismo, do respeito por os outros, não acontece. O que acontece é o império do mercado. O que se procura é vender. Repare, não sei se um dia, se eu tiver a oportunidade, eu ofereço-lhe o livro dos meus encontros com Jesus, que é uma... Mas vou à procura. Dos últimos. Os encontros com Jesus, repare, uma das coisas que é o Natal. Jesus expulsou os vendilhões do templo. O Natal, o nascimento de Jesus, é aproveitado para se vender coisas. Jesus, que expulsou os vendilhões do templo, hoje é o promotor de vendas. E Jesus, que morreu exatamente depois de ter expulsado, a paixão, enfim, todo aquele cerimonial da paixão, é uma forma que os municípios têm, e não só os municípios, de vender a mercadoria. Por conseguinte, quer dizer, aquilo que Jesus fez está exatamente a ser deturpado, e Jesus, que era um humanista, tornou-se um vendedor, o que não é correto. E isso revolta-me, porque eu vejo o meu país ser completamente vendido ao estrangeiro. Eu estou ligado à educação, como sabe, e ao verificar a degradação que a escola neste momento está a dar, de há um tempo a esta parte, ao rigor científico da língua portuguesa, é uma forma, porque a língua é um fator determinante da identidade nacional. Ora, se se degrada essa língua, que é um fator determinante de identidade, está-se exatamente a fragilizar a identidade nacional. E parece-me que a identidade de Portugal, desde há muito tempo, desde o tempo da Idade Média, em que a rota do comércio foi desviada do centro da Europa para Lisboa, que Portugal deixou
passou a ser exatamente um peão de brega na lida entre os cavaleiros do mundo. De um lado Europa, do outro lado enfim, a Inglaterra. E nós, a Inglaterra e a França zangam-se, e a Inglaterra vem para Portugal, e a França invade Portugal, e a nossa coroa, os nossos monarcas têm que ir para o Brasil, fogem para o Brasil. Repare, nós, a partir de determinada altura, perdemos essa independência. Porquê? Porque Portugal ocupa a posição estratégica de Portugal, o chão português, como eu lhe chamo no livro, o chão português, é um país que tem uma situação geoestratégica importantíssima. É o centro do Oceano Atlântico. Não sei se recorda que, talvez, em 1950, na década de 50, quando era o presidente do Brasil, agora não me recordo o nome, de repente, teve uma afirmação muito importante, interessante. Era preciso afirmar e desenvolver o espaço afro-luso-brasileiro. E o espaço afro-luso-brasileiro era o domínio do Atlântico. Uhum. Ora bem, o domínio do Atlântico por um espaço afro-luso-brasileiro, e o luso, Açores, Madeira, Portugal continental, São Tomé e Príncipe, Angola e o Brasil, não interessava ao mundo anglo-saxónico. Resultado, já depois do Kubitschek de Oliveira ter sido, já era ex-presidente, fui convidado a determinada altura para ir a São Paulo fazer uma palestra sobre o espaço afro-luso-brasileiro. Quando vinha de São Paulo para o Rio de Janeiro, houve um acidente, e um acidente que toda a gente diz que foi provocado pela CIA, e o Kubitschek morreu. Ora bem, isto tem a ver exatamente com o que se passa em Portugal, com o Império. Eu estou-me a lembrar que, a determinada altura, o Kennedy mandou o embaixador em Portugal ter uma conversa com o nosso presidente do Conselho, Salazar, sobre que era necessário desenvolver o anticolonialismo e, por conseguinte, e o Salazar ouviu calmamente e depois teve este comentário: mas essa teoria não se aplica a Portugal, porque Portugal tem províncias ultramarinas. E as províncias, qual era a diferença entre colónias e províncias? As províncias tinham seus representantes cá na Assembleia Nacional. E, por conseguinte, politicamente, essa teoria do Kennedy não se aplicava a Portugal. O Kennedy, enfim, o embaixador não teve palavras para responder e, quando falou ao Kennedy aquilo que tinha ouvido. A resposta do Kennedy: não faz mal, ele cansa-se. Cansaram-se mais depressa do Kennedy do que liquidaram. Ora bem, estas são histórias que a gente tem, que a gente ouve, enfim, eu tive esse privilégio de relações com pessoas muito próximas que me contaram coisas que são escondidas da nossa história. Da nossa história real, há coisas que efetivamente são escondidas. E isso é o grande problema. Doutor, sei também que esteve ligado às comunidades portuguesas através do Instituto de Apoio às Comunidades Portuguesas. Sim, senhor. Como é que foi essa experiência, doutor? Foi uma experiência riquíssima. Foi a doutora o José Vitorino, quando era secretário de Estado das comunidades portuguesas, tinha-me convidado exatamente para assessor dele no sentido de desenvolver o ensino de português no estrangeiro. E quando eu estava, na altura, era dirigente na Casa Pia, e entretanto, porque eu tinha procurado desenvolver um ensino humanista na escola, mas nessa altura já
o ensino tecnológico estava exatamente com força. E há uma mudança de provedor, e depois da morte de Sá Carneiro, a Teresa Costa Macedo, que era a secretária de Estado da Família, que tutelava a Casa Pia, perdeu o poder político. E no dia em que houve uma reunião no início do ano de 1981, 82, 83, exatamente, no ano letivo, há uma reunião da Casa Pia, em que eu tinha feito um projeto com os professores da Casa Pia para exatamente os alunos que frequentavam a Casa Pia, equiparando-os exatamente a todos os alunos do ensino. O provedor que tinha vindo do Instituto do Trabalho, não interessava. O meu programa era muito bonito, era muito humanista, mas não lhe dava dinheiro. E o programa dele, que era exatamente a aplicação do programa do Ministério do Trabalho, lá, garantia-lhe 20 mil contos por mês, 20 mil contos, para ele fazer flores. E eu, na minha linguagem marítima, que eu sou da Mortosa, não é? Respondi-lhe: estamos no mesmo barco, mas não temos o mesmo rumo. O senhor é capitão, eu sou imediato. O senhor fica e eu saio. Porquê? Porque o José Vitorino garantiu-me exatamente que se eu pudesse ir para lá para esfiar uma divisão, para chefe de divisão, exatamente para expandir o ensino de português no estrangeiro, e eu fui ter com ele e fiquei. Ora, a primeira coisa que fiz, que eu fui encarregado, foi de organizar um congresso chamado exatamente Portugueses no Mundo, uma cultura a preservar. Ora bem, este projeto foi um projeto realmente empolgante. Eu era o representante da Secretaria de Estado das Comunidades. E o outro representante era da Universidade do Porto, que era o José Augusto Seabra. E nós os dois, efetivamente, realizámos um encontro extraordinário e conseguimos expandir o ensino de português e formámos escolas e tudo correu relativamente bem. Depois há uma mudança, e a mudança, estas coisas acontecem, há uma mudança e eu então acabei por deixar e fui fui convidado pelo professor Patrício exatamente para desenvolver aquilo que era a escola cultural. E a escola cultural tinha a ver exatamente com uma formação integrada do desenvolvimento das crianças, dos jovens, e pronto, e então fui para lá, estive com ele e deixei o Instituto, porque no Instituto, a determinada altura, o que interessava aos secretários de Estado que se seguiram era passear, iam para o Brasil, iam para o Canadá, andavam a passear, mas aproveitar-se, querer pôr de pé aquilo que realmente se queria e que foi exatamente um dos princípios do Sá Carneiro. Foi o Sá Carneiro que passou a chamar ao dia 10 de junho o Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas. Porquê? Porque Portugal estava, exatamente, as comunidades portuguesas estavam dispersas por todo o mundo. Porque nós, portugueses, somos, na realidade, verdadeiros cidadãos do mundo. Doutor, não tenho palavras. Não tenho palavras. O doutor é, de facto, uma ilustre... É a experiência. Não só de experiência, mas o professor tem também uma grande bagagem em termos cultural. Foi um gosto enorme beber café consigo, foi um gosto enorme tê-lo conhecido e a sua sabedoria vai, com certeza, nos obrigar a ter mais uma conversa, porque não está nem uma 10ª parte das coisas ditas. O doutor tem, de facto, muito conhecimento, é bom para todos nós, porque todos aprendemos e a vida faz-se caminhando e a gente faz-se aprendendo, porque todos os dias
nós aprendemos. Foi um gosto, doutor. É verdade, muito obrigado. E há uma coisa que eu lhe digo, Diga, doutor. eu como professor aprendi muito com os meus alunos. Ai, acredito. A gente está sempre a aprender. Sempre, sempre. Nunca digas que sabes tudo. Não. E a gente daqui, eu levo mais uma lição. Não. O doutor deu foi uma lição a todos nós. Não. Doutor, Muito obrigado. um grande abraço. Obrigado. Até à próxima. Obrigado a todos, meus amigos. Foi um gosto conversar aqui. Havia muito mais coisas a falar com o Dr. Pinho Neno, mas infelizmente o tempo é curto nestas conversas de café. Muito obrigado a todos pela vossa simpatia. Mais uma vez, doutor, muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado a todos. Saúde a todos. Muito obrigado. E isso é que é importante. Um abraço, amigos da FADO TV. Até ao próximo programa.